Eu anotei aqui algumas perguntas que me fizeram lá no meu Instagram sobre emagrecimento. Se você não me segue lá no meu Instagram, nutricionista Rodrigo Zanetti, onde eu posto conteúdo diariamente e por lá eu agendo consultas online. Mas aqui eu escrevi num papel todas as perguntas que me fizeram sobre emagrecimento e hoje eu vou estar comentando cada uma delas. Pessoal, a primeira pergunta aqui é sobre acompanhar as suas escolhas. Será que precisa ficar anotando toda vez que você comer algo, né, fazendo um diário alimentar? E, em tese, sim, seria interessante, mas a gente sabe que na prática é muito difícil. Imagina você numa rotina difícil, uma rotina estressante, que não tem tempo nem para parar para comer, ficar anotando tudo que come. Então é muito complicado. O que eu orientaria? Que você anote apenas os erros, para que depois você veja onde você errou e o porquê desse erro. Então vamos supor que você está no seu trabalho, né, focado, e alguém te oferece um pedaço de bolo. Poxa, você comeu um pedaço de bolo. Então anota, olha, comi o bolo na terça-feira, às 3 horas da tarde, porque foi aniversário de um colega. Perfeito. E aí no final da semana, você olhe esses momentos que você saiu da dieta e perceba aonde está falhando. Imagina que você chega no sábado e o único errinho, né, a única saída da dieta foi esse bolo. Então você falou, olha, eu saí, comi o bolo porque era aniversário de um colega e aí não tinha como recusar. Perfeito, foi um erro só. Agora imagina se você chega no sábado, olha a sua listinha de erros e veja muito erro. Aí você realmente tem que refletir, ver aonde você errou e conversar com o seu nutricionista. A segunda pergunta é se a alimentação está vinculada a emoções, principalmente ao estresse ou à raiva. E sim, mas na verdade a alimentação está vinculada com qualquer fator de gatilho, principalmente aqueles gatilhos que são realizados com repetição durante a semana. Então vamos dar um exemplo. Você trabalha das 8 às 6 horas da tarde. Aí toda vez que você chega em casa, tem ali uma preparação doce que o seu companheiro, a sua companheira fazem ali para você. Então você cria esse hábito de ter um dia estressante e se recompensar com uma refeição um pouco mais doce. Então você está criando esse gatilho. Toda vez que você tem um momento muito estressante, você recorre ali a um prazer da alimentação. Então, sim, a alimentação está vinculada às emoções, com certeza, principalmente estresse, ansiedade, a compulsão alimentar está totalmente atrelada às emoções, mas existe uma linha muito tênue aonde o nutricionista pode trabalhar e aonde tem que ter um psicólogo e um psiquiatra. O nutricionista tem que tentar criar estratégias para aquele paciente aderir a uma alimentação saudável, mesmo com esses momentos mais estressantes. E eu oriento sempre os pacientes que estão passando por algum tipo de compulsão a procurar profissionais psicólogos e psiquiatras para ter um trabalho multiprofissional e assim ajudar aquela pessoa a entender as suas emoções que refletem nas más escolhas alimentares. A terceira pergunta é: se eu pular o café da manhã, a tendência é de eu ficar com muita fome durante o dia? E a resposta, eu já fiz alguns vídeos aqui no canal que sim, o café da manhã é uma refeição muito importante. Mas existe aqui um pulo do gato. Você pode até pular o café da manhã, sendo que você consiga ali ter um controle de fome muito bom. Então, se você tem um controle de fome durante o dia inteiro, mesmo durante a noite, pular o café da manhã é bem tranquilo, não tem problema. Mas a grande maioria das pessoas que fica pulando muita refeição acaba tendo muita fome, compensando isso nas outras refeições. Então, eu gosto de orientar a consumir café da manhã por causa disso. Você tem mais saciedade, consegue bons nutrientes logo pela manhã e assim consegue ter uma gestão de fome durante o dia inteiro. Quarta pergunta: preciso cortar totalmente o açúcar? Olha, é interessante você evitar ao máximo produtos que tenham açúcar. Não só por causa da questão calórica, mas por questão de paladar. Se você sempre está comendo produtos com açúcar, alimentos que são muito doces, mesmo que estejam ali calculados no seu plano alimentar e você perca peso, o seu paladar não acostumou com outros sabores, com o amargo, com o azedo, com o integral. E assim você não teve uma reeducação tão eficiente. O ideal é que o seu paladar esteja acostumado com todos os sabores e não fique se viciando no paladar doce. Então eu sou a favor de você diminuir muito o açúcar da sua alimentação, se possível até zerar durante algum tempo, se precisar mesmo,
mas encaixar pequenos momentos, né, durante a semana, onde você consome ali uma alimentação um pouco mais livre, mas geralmente de 1 a 2 vezes apenas na semana, porque o resto da semana você prioriza em aprender a consumir outros sabores, outros alimentos. Então não precisa zerar, mas o ideal é diminuir bastante. Quinta pergunta: as frutas engordam? E a resposta é óbvia: não, fruta não engorda. O excesso de qualquer alimento faz com que você acumule gordura corporal, seja de carboidratos, proteínas e gorduras. Então, exceder nas proteínas também faz você engordar. Agora, frutas fazem engordar por si só? Não. E além disso, eu vou até além nessa questão das frutas, que eu já fiz vídeos aqui no canal sobre fruta. Frutas de baixa caloria, como morango, como uva, como tangerina, melancia, melão, essas frutas que têm muita água e baixa caloria auxiliam no aumento de saciedade durante o dia, evitando compulsões ou até mesmo exageros calóricos. Então, não só elas não engordam, como elas ajudam no emagrecimento. Então, não fique com medo de frutas. Obviamente, se você tiver diabetes, hipertensão, aí é outra história, mas se você não tiver nenhuma patologia, nenhuma doença, você pode estar consumindo frutas, principalmente essas frutas que têm altas quantidades de fibras, altas quantidades de água e baixa quantidade de caloria. Sexta pergunta aqui: alimentos com lactose fazem engordar? E eu já vou até abranger alimentos com glúten. Eu fiz um vídeo só falando sobre lactose e glúten, mas não, alimentos com lactose e com glúten não por si vão fazer você engordar, né, acumular gordura corporal. A lactose e o glúten são substâncias que hoje nós entendemos que muitas pessoas não conseguem estar consumindo, seja porque você tem uma alergia ao glúten ou uma intolerância à lactose, mas nós retiramos esses alimentos não por causa que eles vão te engordar ou aumentar as calorias, mas sim porque o seu corpo não consegue absorver ou quebrar essa substância. Então, vira um agressor ao seu corpo. Então, quem tem a intolerância à lactose e a alergia ao glúten precisa retirar esses alimentos não porque eles engordam, mas sim por causa de saúde mesmo. Por que que ficou tão vinculado que quando você tira o glúten e a lactose você emagrece? Porque em tese essas substâncias estão presentes na maioria dos alimentos com alta densidade calórica. Uma pizza está recheada de glúten e lactose. Quando você para de comer glúten e lactose por esses desafios aí de um mês, você tira a pizza. Você tira o pão é rico em glúten, você tira os biscoitos, você tira o macarrão. Então, esses alimentos, quando você retira e coloca um frango, batata doce, salada, você vai emagrecer, mas não por causa do glúten ou a lactose, mas sim porque você fez boas escolhas. Então, não vinculem glúten e lactose com aumento de gordura, e sim com saúde. Se você não é intolerante à lactose ou não é alérgico ao glúten, você pode sim estar comendo esses alimentos que contêm essas substâncias em quantidades moderadas, que você vai ter saúde do mesmo jeito. Agora, essas duas últimas perguntas, como comer em porções pequenas e mastigação, eu vou englobar nos dois tópicos finais para a gente já englobar como se fosse uma pergunta só. Por que é interessante fracionar mais as refeições em pequenas porções? Porque as pessoas geralmente colocam pratos muito grandes e não mastigam, não comem da maneira correta. Então elas ingerem muita caloria sem ao menos perceber. Nem saboreia a comida, nem percebe o que está consumindo. Tem vários estudos mostrando que os restaurantes self-service, eles colocam pratos bem grandes porque a pessoa quer preencher aquele prato para ter a sensação que está consumindo mais. Tá? Então, o que acontece é que as pessoas comem muita caloria sem ao menos perceber. Então, o ideal é que você pegue pequenas porções, mastigue mais e com isso você tem mais saciedade, você vai consumir menos caloria. Muitas pessoas comem por mesmo compulsão, começam a comer e não conseguem parar até às vezes se sentir muito estufado. E quando você mastiga mais, você demora mais para engolir, o seu corpo já vai liberando neurotransmissores da saciedade, evitando esse estufamento gástrico que é ruim, tá bom? Então sim, vale a pena fracionar mais as suas refeições em pequenas porções
e mastigar mais. Perfeito? Essas foram as principais dúvidas da semana ali no meu Instagram, @nutricionista_Rodrigo_Zanetti. Eu quis compilar tudo nesse vídeo para pontuar mesmo, para estar conseguindo responder todo mundo num vídeo só. Aí, pessoal, eu estou em férias gravando os vídeos para vocês. Espero que tenha ajudado aqui esse vídeo a sanar algumas dúvidas sobre nutrição, exercício, fitness, né? Se você tem outra dúvida que não apareceu nesse vídeo, ou se eu ajudei você com alguma resposta, me deixa aqui nos comentários, onde estaremos conversando. E se você puder me ajudar deixando um like nesse vídeo, ajuda muito o canal a crescer, e divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que eu consiga atingir elas com esse vídeo e o canal crescer cada vez mais. Um grande abraço, fiquem com muita saúde e eu vejo vocês aqui e lá no meu Instagram também.